Nesse vídeo eu vou te mostrar como aplicar máscara de camada de maneira profissional, dando vários exemplos de como aplicar a máscara, de como utilizar em seus trabalhos e vários atalhos para te ajudar na produção com máscara de camada. E no final desse vídeo eu vou te mostrar como utilizar as máscaras de camada nos seus projetos, mostrando um projeto complexo e como utilizo as máscaras para fazer iluminação, tratamento de imagem e diversos outros fatores que ajudam no dia a dia. E tenho certeza que desse vídeo você não sai mais com dúvida nenhuma de máscara de camada. E se rolar alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Então, vamos logo pro vídeo. Para ser bem direto ao ponto, eu vou dar exemplos de como utilizar a máscara de camada nesse início e como funciona. E mais para frente, eu vou te mostrar num projeto complexo como eu utilizo a máscara de camada nos projetos. Beleza? Então, o primeiro ponto aqui, vamos criar uma forma. É simplesmente clicar em forma, vou criar um círculo aqui, tirar o stroke e pintar essa forma de azul. Eu vou dar Ctrl J para duplicar essa camada e agora pintá-la de vermelho. E a partir dessas duas formas eu vou te dar vários exemplos de como funciona a máscara de camada. Vou desligar a forma vermelha por enquanto. Você tem que pensar que a máscara de camada ela funciona para qualquer tipo de camada, tanto para efeitos quanto para a máscara de camada em si. Imagina que eu tenho a minha forma azul, mas eu quero que suma essa parte dessa forma. Quando a pessoa não sabe utilizar a máscara de camada, ela acaba utilizando a borracha, talvez rasterizando a camada aqui, pegando a borracha e simplesmente apagando. Só que a gente chama isso no Photoshop de trabalhar de forma destrutiva, ou seja, se lá na frente você se arrepende e quer voltar atrás com a sua forma original, você não tem essa possibilidade e você vai ter que fazer tudo de novo para voltar para a forma original. Vou dar Ctrl Z aqui. E agora você vai entender que com a máscara você trabalha de forma não destrutiva, ou seja, mais para frente, se você quiser fazer qualquer coisa, você tem como trabalhar e voltar atrás no que você está fazendo. Primeiro, como é que cria uma máscara de camada? Você vai aqui nessa imagenzinha, que é adicionar máscara de camada, e vai apertar nela para criar. Apertando a máscara de camada, o que você precisa entender para a máscara funcionar? A máscara, repare que o quadrado está totalmente branco aqui. Eu vou apertar com Alt que você consegue ver dentro da máscara de camada. Quando ele está branco, é porque o elemento está todo aparecendo. E quando está preto, é quando o elemento está sumindo naquela parte que está preto. Então vamos mostrar isso na prática para você entender melhor. Eu vou selecionar o pincel aqui e eu vou clicar em cima da máscara de camada. Lembrando que na máscara só funciona tons de cinza, ou seja, preto, branco e tons de cinza. Quanto mais preto, mais vai sumir. Quanto mais branco, mais vai aparecer. E isso você vai entender na prática. Eu peguei o pincel, eu vou botar a dureza em 100% e vou selecionar a cor preta. E agora repare que eu vou clicar nessa parte do círculo e vai apagar essa parte do círculo. Se fosse com a borracha, você ia destruir seu objeto. Você não teria como voltar atrás, a menos que utilizasse o Ctrl Z. Já com a máscara, não. Mais para frente, depois de um longo projeto, você quer voltar um pouco com esse elemento. Você simplesmente pode excluir máscara de camada e já volta com o seu elemento normal. Ou você pode clicar aqui no branco e botar para aparecer. Mas você ainda não entendeu isso? Então, vamos lá. Eu vou apertar com Alt dentro da máscara de camada. O que você tem que entender é aonde está preto some dentro da camada e aonde está branco aparece dentro da camada. E é basicamente assim que funciona a máscara para tudo que você utilizar. Não tem mistério. Preto some, branco aparece. Bota isso na cabeça. E vai ser sempre assim. Agora eu vou clicar do lado de fora para voltar para a minha camada. E vou excluir essa máscara de camada. Você já viu que se eu apertar o preto, vai sumir e o branco aparecer. Agora, de novo, com o pincel, eu vou botar aqui a suavidade do pincel em 0. Né? A dureza em 0. Ou seja, ele está mais suave. E agora eu vou criar uma nova máscara de camada. Vou selecionar a cor preta e vou apertar do lado aqui da forma. E repara, agora ele criou uma forma suave, né? Parece que é até uma iluminação que está batendo aqui no objeto. Mas na verdade eu não estou pintando esse objeto de branco. Se eu inverter aqui a camada branca de trás, você vai ver que eu estou sumindo com aquela parte do objeto. Ou seja, aqui na máscara eu simplesmente apertei a cor preta com uma forma suave e por isso criou essa sensação aqui de luz. Beleza? E é isso que você tem que entender daqui para frente. Se você entendeu até agora que máscara de camada, o que é preto some, o que é branco aparece, eu não vou falar isso mais para frente. Se tiver alguma dúvida, volta aqui atrás ou pergunta aqui embaixo.
Então agora vamos para tipos de máscara, né? Primeiro tem esse tipo comum que a gente faz para sumir e aparecer, apertando a cor preta e a cor branca. Agora eu vou voltar aqui com a minha forma vermelha e com a minha forma azul. Imagina que eu quero colocar essa forma vermelha dentro da forma azul. Como eu faria? Eu vou selecionar a forma azul e agora na forma vermelha eu vou apertar máscara de camada. E repara, a forma vermelha ficou dentro da forma azul. Por que aconteceu isso? Quando eu fiz a seleção e criei uma máscara de camada, ele automaticamente criou uma seleção na máscara. Ou seja, se eu apertar o Alt em cima da máscara, você vai ver que exatamente naquela região ele pintou de branco, só pelo fato de eu ter selecionado essa área. Então isso pode ser muito útil. Quando você tem um objeto recortado, quando você mexer em alguma coisa que você possa selecionar, você pode utilizar isso a seu favor. E tem outra forma também de fazer isso. Eu vou excluir aqui a máscara de camada e vou apertar seleção novamente. Imagina que agora eu quero utilizar a seleção de forma inversa. Ou seja, quando eu criar a máscara de camada, eu não quero que apareça dentro do círculo azul, e sim fora do círculo azul, sumindo com essa parte de dentro. Como é que eu faria isso? Você vai fazer a mesma coisa, só que pressionando a tecla Alt. Quando você pressiona a tecla Alt, você cria a forma inversa da máscara de camada. Repare que o que está fora ficou aparecendo e o que está dentro sumiu. E se eu clicar dentro da máscara de camada, ele fez o inverso. Ou seja, na parte da seleção aqui do azul, ele pintou de preto ao invés de pintar de branco, e a parte de fora ele pintou de branco ao invés de pintar de preto. Então, para fazer isso, é só pressionar o Alt e clicar na máscara de camada. E automaticamente ele clica de forma inversa. E agora eu vou excluir a máscara de camada novamente. E tirar a seleção apertando Ctrl D. Agora outra dica para você que acabou de criar a máscara de camada. Você já entendeu como é que funciona, mas imagina que você quer mover o objeto, ou seja, sei lá, o vermelho cria um pouquinho mais para a esquerda. Se você arrastar, você vai ver que a máscara vai junto com ele e você não consegue mexer nisso. Então eu vou dar Ctrl Z aqui para você fazer isso melhor. Repare que aqui do lado da máscara tem um clips. Esse clips, na verdade, ele prende a forma vermelha à máscara. Se eu tirar esse clips e segurar somente na forma vermelha, agora eu consigo mexer sem mover a máscara de camada. Repare que aonde está azul, o vermelho não entra, porque é aqui onde está a nossa máscara. Então se eu arrastar, não vai ter problema algum. E o mesmo acontece aqui com a máscara de camada. Eu posso simplesmente deixar o vermelho onde está e arrastar a máscara ao invés do vermelho. Então quando você tira o clips, você tem essa possibilidade. E agora imagina que você quer inverter. Você quer o vermelho dentro da forma azul. Você não precisa criar uma nova máscara de camada. É simplesmente em cima da sua máscara de camada, você aperta Ctrl I. Ou seja, você vai inverter as cores. O que era branco ficou preto, o que era preto ficou branco. Então aonde aparecia passou a sumir e aonde sumia passou a aparecer. E imagina que você quer mover esse vermelho dentro do azul. Vai selecionar a forma vermelha e vai mover aqui dentro do azul e novamente você não mexe a máscara de camada. E se você quiser mexer a máscara, você faz o inverso. Você seleciona a máscara e move aqui dentro da forma azul. Então agora vamos para outro tipo de máscara. Bruno, é possível inserir a forma vermelha dentro do azul sem ser dessa forma por máscara de camada? É sim. Como é que a gente pode fazer isso? Tem um outro tipo de máscara que é chamada de máscara de recorte. Ou seja, com o Alt pressionado, você simplesmente vem aqui e na divisão das camadas aparece esse símbolozinho. Esse símbolozinho ele indica que eu estou fazendo uma máscara de recorte na camada de baixo. Com o Alt pressionado, agora eu vou clicar para você entender. Fazendo isso, repara que o objeto vermelho entrou no objeto azul. Isso quer dizer que eu criei uma máscara de recorte em cima do objeto azul. Então eu posso mover o objeto vermelho para qualquer lugar que eu quiser e repare que ele continua dentro do objeto azul, porque ele só vai aparecer nessa região. Dá para fazer isso várias vezes de outras maneiras? Dá sim. Imagina que eu tenho outra forma. Eu dei Ctrl J para duplicar e agora eu vou pintar ela de verde, só para diferenciar. Novamente, eu vou clicar com a tecla Alt até aparecer esse símbolo e clicar de novo na camada. E agora repare, eu tenho a forma vermelha e a forma azul. E cara, eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser e vai ter a mesma sensação. Eu vou duplicar novamente e vou trazer aqui para baixo. Vou apertar a tecla Alt e pintar de outra cor para diferenciar. E novamente, mais uma máscara de camada. Agora eu vou te ensinar uns atalhos que também vão te ajudar muito a trabalhar com a máscara. Eu vou apagar todos esses e agora eu vou tirar essa máscara de recorte. Para tirar é a mesma coisa que criar.
Apertando o Alt, você clica em cima e ele tira a máscara de camada. Então esse é o primeiro atalho que eu vou te mostrar. Com o Alt e clicando, você consegue inserir dentro da máscara de camada e tirar dentro da máscara de camada. Beleza? Então esse é o primeiro atalho. O segundo atalho é, criei uma seleção, criei a máscara de camada, mas eu quero ver como é que está meu objeto sem a máscara. Como é que eu faço isso sem excluir a máscara? Você simplesmente pressiona o Shift e clica sobre a máscara. Repare que apareceu um xizinho aqui, é porque você tirou a visualização da máscara. A máscara ainda existe, mas você não está vendo ela naquele momento. Se você quiser voltar com ela, aperta Shift de novo e você consegue visualizar novamente a máscara de camada. Então esse é o segundo atalho. Então o terceiro atalho, eu já mostrei anteriormente, mas vou frisar ele aqui. Eu quero inverter, eu quero o vermelho para fora e não para dentro. Então em cima da máscara de camada eu vou apertar Ctrl I. Então eu vou inverter as cores que estão dentro da máscara de camada. O branco foi para fora e o preto foi para dentro. Vou apertar Ctrl I, o branco foi para dentro e o preto foi para fora. E assim vice-versa, apertando Ctrl I, porque eu estou invertendo as cores da máscara de camada. O quarto atalho agora é você entrar na máscara de camada para entender o que está acontecendo no seu projeto. Então, com o Alt pressionado, eu clico em cima da máscara de camada e eu vou ver só o que tem dentro da máscara. Em cima do círculo está preto e fora do círculo está branco. Para voltar ao normal, é só clicar na camada de fora que ele já volta automaticamente ao normal. Eu também já mostrei anteriormente, mas se você quiser criar uma máscara invertida, que é já criar a máscara do lado de fora ao invés do lado de dentro do objeto, é você pressionar o Alt e criar uma nova máscara. Assim, cria do lado inverso, ou seja, a seleção estava dentro do azul, mas pressionando o Alt e criando a máscara de camada, o que aparece vai ser o lado de fora e não o lado de dentro. É você invertendo. É a mesma coisa que você apertasse o Ctrl I depois de criar, só que você já cria automaticamente ela inversa. E agora eu vou excluir novamente e vou te mostrar mais um atalho. Imagina que você quer criar ou descriar uma máscara de recorte, né? Que é aquela que você aperta o Alt aqui e aparece esse símbolozinho e você clica. Ao invés de precisar fazer isso, você aperta Ctrl Alt G. Fazendo isso, automaticamente você cria a máscara de recorte em cima do outro objeto. Eu aperto Ctrl Alt G para aparecer e Ctrl Alt G para desaparecer. Muito rápido, muito simples e é assim que funciona na prática. Que eu me lembre, esses são os atalhos mais utilizados na máscara de camada. Se você lembrar de mais algum, comenta aqui embaixo. Também tem outras formas de você aplicar essa máscara. Imagina que você aplicou aqui a máscara. Vou selecionar a forma azul e aplicar a máscara no vermelho. Por algum motivo, eu não quero mais a máscara na minha camada. Você tem algumas opções. Com o botão direito apertando em cima da máscara, você tem a opção de desativar a máscara, que é a mesma coisa que apertar o Shift, como eu te ensinei lá nos atalhos. Para ativar, é só apertar aqui novamente com o botão direito e apertar ativar, ou apertar o Shift em cima da máscara. Eu posso excluir a máscara de camada, é simplesmente apertar em excluir. Eu posso adicionar uma máscara de seleção, ou seja, criar uma seleção a partir da máscara que eu tenho. Eu vou clicar em adicionar máscara de seleção. E repare que ele fez a forma azul aqui, que é a forma que eu tenho na minha máscara. Eu vou apertar Ctrl D para tirar a seleção. E essas são as mais utilizadas, apesar de ter outras aqui, essas são muito pouco utilizadas, tá bom? Então eu vou apertar com o botão direito e excluir a máscara de camada. Eu acho que até aqui eu te mostrei o básico de como funciona a máscara de camada. Agora vamos ver na prática, num projeto complexo, como é que você usaria ela no seu dia a dia, beleza? Então eu vou abrir esse projeto aqui do lado, onde é um projeto complexo que eu fiz aqui um cartaz do BBB 21. Que foi o post que eu fiz de eliminação dele lá nas minhas redes sociais. Se você não segue as minhas redes sociais, segue lá agora. Vai lá no Instagram e bota Design Empreendedor RJ ou clica no link aqui que eu deixei na legenda do vídeo. Porque lá eu posto várias dicas e também posto vários trabalhos bem interessantes para te inspirar a trabalhar no Photoshop ou em diversas outras ferramentas. Mas voltando aqui para nossa arte do Negro Di. Olhando aqui as camadas do projeto, você vai ver que tem várias máscaras de camada. Repare, aonde tem aqui esse quadradinho branco com clipse do lado ou sem clipse, é porque é uma máscara de camada. Então olha quantas máscaras de camada eu fiz aqui. E repare também quantas máscaras de recorte. Você sabe quando é uma máscara de recorte, quando tem essa setinha aqui do lado esquerdo. Então repare quantas máscaras de recorte e quantas máscaras de camada eu uso no projeto.
Tá, Bruno, mas como é que você faz isso na prática? Eu já te mostrei nos exemplos anteriores como é que você aplica isso, mas por que você usa esse tipo de estratégia? Por exemplo, tá vendo essa camada aqui vermelha? É a iluminação vermelha que eu utilizei aqui nele. Eu vou tirar aqui a máscara apertando Shift para você poder visualizar. E agora eu vou tirar o olhinho e colocar o olhinho. E vou dar um zoom aqui para você enxergar melhor. Tá vendo o vermelho que aparece em volta dele? Eu simplesmente peguei o brush, pintei com a cor vermelho em volta dele. Só que ficou muito forte. Então eu criei uma máscara e com o pincel preto eu sumi um pouco com os excessos, porque eu só queria uma leve iluminação vermelha em volta dele. Se eu entrar aqui na máscara pressionando o Alt, você vai ver que tem uns pedacinhos pretos, porque eu simplesmente peguei o pincel, fui na máscara e pintei algumas regiões de preto para sumir com essa parte. Eu vou excluir aqui a máscara para você entender melhor. Eu criei uma nova máscara de camada, com o pincel preto selecionado eu simplesmente cliquei em algumas partes, para tirar esse excesso. Aí você pode ir clicando e também diminuir a opacidade do pincel, onde você também tira um pouco da máscara, mas com uma opacidade mais baixa. E nisso, cara, você vai brincando e fazendo a iluminação do seu projeto. Agora, por que tá com máscara de camada no Nego Di? Porque repara, você concorda comigo que a iluminação vermelha eu só quero que entre no personagem? Então por que eu vou criar uma máscara em tudo, né? Então normalmente você cria uma máscara de camada quando você quer aplicar dentro de algum elemento, que nesse caso era nele. A iluminação está dentro dele, a sombra ali de baixo que eu coloquei está dentro dele, a iluminação branca que eu coloquei ali está dentro dele e a iluminação preta ao redor ali está dentro dele. Quantas camadas tem com máscara de camada dentro do projeto? E aqui o mapa degradê. Se você não sabe o que é o mapa degradê, cara, comenta aqui embaixo que eu posso fazer isso mais pra frente. Mas, por exemplo, eu utilizei o mapa degradê aqui de fundo com a cor vermelha e preta, tá? O que deu essa tonalidade vermelha aqui. Eu dupliquei esse mapa e coloquei em cima do Nego Di também. Então vou apertar o Shift aqui em cima da máscara para mostrar como ficou. E ele ficou exatamente assim quando eu joguei para cima do Nego Di. Aí eu criei uma máscara de camada, porque eu só quero que isso se aplique em cima do Nego Di. Porque imagina, eu vou tirar aqui a máscara de camada, apertando Ctrl Alt G, como eu já te mostrei, o mapa degradê ele aplicou sobre a arte inteira. Eu só quero que ele aplique dentro do Nego Di. Então eu vou apertar Ctrl Alt G de novamente. E agora está só dentro dele. Tudo bem, mas eu só quero que isso seja parte da iluminação dele no meu projeto. Então eu vou excluir aqui a máscara de camada para te mostrar como eu fiz do zero. Eu simplesmente criei uma nova máscara, peguei aqui o pincel, coloquei em 100% com a dureza em 0 e fui apagando as regiões que eu não quero que esse vermelho influencie. Eu só queria que o vermelho pegasse aqui embaixo, né? Que é onde está mais forte. E é basicamente para isso que serviu a máscara de camada. Eu apaguei essa região e fui ajeitando de acordo com o que eu achei melhor. E olha a diferença, com o mapa degradê, sem o mapa degradê, sem a máscara de camada, com a máscara de camada. E é basicamente para isso que a máscara serve em tudo. Imagine se eu tivesse que utilizar a borracha. E também tem elementos como o mapa que eu não consigo aplicar com a borracha, e a máscara também tem esse diferencial. A máscara não funciona somente para imagem e elementos, ela também funciona para efeito. Por exemplo, eu poderia criar aqui um níveis, que é para mexer no contraste da minha imagem. Repare, eu vou aumentar aqui o contraste e vou aumentar o brilho. Eu vou exagerar, tá? Só para você ver. Repare que aplicou na imagem inteira. Agora eu quero que só aplique dentro do Nego Di. Então como é que eu poderia fazer? Eu posso apertar o Alt aqui, ou posso apertar Ctrl Alt G, que é o atalho de recorte de camada. E agora está aplicado só dentro do Nego Di. Automaticamente ao criar um nível, repare que ele já cria uma máscarazinha, em branco, né? Caso não tenha nada. Ah, mas eu só quero que fique estourado aqui embaixo. Então eu vou pegar a ferramenta pincel, a cor preta e pintar aonde eu não quero que fique estourado. E pronto, agora só está estourado aqui embaixo, que é onde eu decidi que ficaria estourado. E repare que novamente, o níveis é um efeito, e o efeito com máscara de camada e também com máscara de recorte. Entendeu agora como é que funciona na prática? Então eu basicamente fiz um resumão aqui para você de como funciona a máscara de camada, como você pode utilizar na prática e como fica num projeto super avançado como esse que eu estou te mostrando agora. Se você gostou dessa aula, se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo, cara, deixa o seu comentário aqui embaixo porque ele é muito importante. Se você gostou desse aulão, não esquece o like, não esquece de se inscrever e ficar atento para dicas de ferramentas, design e marketing digital. Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau!